Bom dia, Critica Brasil, Nilbe Cunha, aqui mais uma vez com vocês, a verdade doa quem doer. Bom dia, Aquias, bom dia toda a equipe do Aquias, bom dia a vocês, meus amigos que estão aqui mais uma vez, prestigiando esse valoroso trabalho, né, dessa equipe toda que trabalha muito, muito, todos os dias para trazer para vocês uma versão, né, um olhar sobre os fatos, né, mais importantes que estão acontecendo. E são muitos fatos, né? Realmente às vezes fica até exaustivo. Eu já falei isso aqui para vocês. Às vezes a gente fica aqui numa dificuldade maluca para selecionar o que que cabe aqui, né? Porque são muitas coisas, a gente tinha que passar o dia inteiro aqui analisando e criticando e falando dos acontecimentos. É, Como eu sou jornalista, eu sempre dou a minha visão do jornalismo, né? Em relação ao jornalismo, como que o jornalismo está se comportando diante de tantos escândalos, diante de tanto descalabro, diante de tanto desmando, né? A gente está vivendo um desgoverno, né? É tudo para trás, é tudo caído, é tudo derrubado, é tudo esculhambado, é tudo muito ruim. A nossa imagem no exterior, assim, é vergonhosa, né? Enfim. E queria fazer uma análise sobre uns fatos, umas coincidências. Esse governo é o governo das coincidências, todo mundo já reparou isso, né? Coincidentemente, o Bolsonaro é vizinho de pessoas que tinham a ver com a morte da Marielle, mas ele diz que não tem nada. Coincidentemente, ele tomou uma facada num dia que o filho mandou não colocar o colete de segurança. São muitas coincidências. Coincidentemente, a família do miliciano Adriano inteirinho trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro condecorou, né, o Adriano. São todas as coincidências, né? E aqui tem mais uma coincidência interessante, eu vou ler para vocês porque eu anotei tudo aqui, porque são muitas peças desse quebra-cabeça, né? Repararam que o Bolsonaro e o filho dele, Eduardo, tiveram reunião, foram nos Estados Unidos, tiveram reunião com os donos de cassino, que é a máfia que elegeu o Trump, né? Os donos de cassino bancaram o Trump e que é conhecido como a grande máfia. Vocês podem assistir qualquer filme de máfia, sempre tem cassino envolvido na lavagem de dinheiro, né? No tráfico de drogas, na prostituição, né? Na indústria do jogo, enfim. E muitas mortes, né? E o Eduardo e o pai dele estiveram nos Estados Unidos em reunião com os donos de cassino. O jogador Ronaldinho, infelizmente, aquele talento maravilhoso que largou a bola para enveredar por um caminho bastante perigoso, né? Segundo dizem, guiados pelo irmão que é má influência a ele. Ronaldinho foi preso no Paraguai, que entre outras coisas foi lá para fazer reunião com donos de cassino. Deveria acender uma luz na imprensa, né? A imprensa deveria pegar esses dois fatos, o Bolsonaro lá, o Ronaldinho embaixador do turismo aqui, né? Foi outorgado a ele essa honraria, né, de ser embaixador do turismo, foi preso com passaporte falso, entrando num país que necessariamente não precisa de passaporte, é do Mercosul, ele podia ter entrado com a identidade normal. Por que, que ele entrou com aquele passaporte? Por que, que ele pediu o passaporte? Que, ou seja, e aí o Sérgio Moro interfere nisso, liga, né, para a autoridade paraguaia, né, para pedir, enfim, informações, segundo ele, para pedir. Mas o ministro das Relações Exteriores lá disse que não, que o Sérgio Moro insinuou que gostaria que soltassem o Ronaldinho, e as autoridades paraguaias, para nossa vergonha, recusaram, porque tinham coisas estranhas e, obviamente, são coisas que a imprensa ainda não teve acesso, ou se teve, não divulgou, porque não foi só por causa de um passaporte falso. Obviamente, detectou-se ali a corrente, um elo de uma corrente bastante grave, né?
A autoridade paraguaia nega a prisão domiciliar e afirma que é necessário expandir a investigação. Foi afirmado isso, pois envolve brasileiros e funcionários públicos. Funcionários públicos significa governo. A autoridade paraguaia justifica a manutenção da prisão de Ronaldinho, afirmando que ele poderia fugir para do Paraguai. Veja só, um embaixador fugiria do Paraguai ou pedir asilo na embaixada brasileira. Elegantemente, né? Diplomaticamente, o que a autoridade paraguaia falou? Que existe influência do governo brasileiro no caso que envolve o Ronaldinho. Ele estava lá numa missão, gente. Bolsonaro também. O que está acontecendo? Sérgio Moro acelerou o processo do Lula porque ele queria Lula preso rapidinho. E da mesma forma ele tentou acelerar a escapada do Ronaldinho das garras da justiça paraguaia. Enquanto isso, a família continua nos Estados Unidos conversando com donos de cassino. Não é difícil a gente ligar esses pontos, né, gente? Não é difícil. Aliás, tem mais uma coincidência nessa história, que são negócios que o Ronaldinho já tinha no Paraguai com uma figura ligada ao Banestado. Essa figura também está presa no Paraguai. O Ronaldinho iria... era uma fundação, né? A fachada da história era uma fundação e a ligação era uma pessoa que já está presa no Paraguai e que era uma pessoa protegida do Sérgio Moro, no caso Banestado. Portanto, o Sérgio Moro não correu para libertar o Ronaldinho. O Sérgio Moro correu para limpar a sua própria barra, porque essa história vai feder. Esse é o Critica Brasil, eu sou a Niobe Cunha, jornalista. Mais um dia aqui com vocês, convidando todo mundo para compartilhar esse vídeo, para vir aqui divulgar, dar sua opinião, enfim, dividir com a gente as suas opiniões. É importante o debate. Vamos fortalecer os canais que propõem o debate. Eu também proponho esse debate no meu canal Jogo de Damas JDD aqui no YouTube. Apareçam lá, a gente tem entrevistas às quartas-feiras e, enfim, e sexta-feira e todo dia tem alguma novidade. Dia 14, Dia Nacional, que se comemora não, né? Que se reverencia, né? A morte, faz 2 anos da morte de Marielle. Quinta-feira agora, a Rede Globo, né? Que tanto alimentou esse estado de coisas, começa a série, né? Da Alavanca série sobre Marielle. 2 anos que Marielle morreu e as perguntas continuam. Quem mandou matar, quem matou e por quê?